E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar aqui de 6 hábitos que fazem seu cabelo cair. Quer saber o que a gente vai falar? Gruda aí e vamos pro vídeo. Pra começar, a gente vai falar de um hábito muito comum que é a lavagem do cabelo, que pode ser feito em excesso ou em falta. Muito importante entender é que lavar o cabelo demais e lavar o cabelo de menos vão causar coisas diferentes no seu cabelo. Se você lavar seu cabelo demais, o que você pode ter é uma redução da oleosidade natural, uma redução da capacidade do fio de reter umidade e, portanto, um aumento da capilaridade dele, da forma com que ele quebra e, por fim, um aumento de queda por quebra. O que é a queda por quebra? É quando o cabelo parte e você perde comprimento. Não é necessariamente uma perda do bulbo capilar, mas é uma perda do fio em pedaços. Ele começa a ficar quebradiço e frágil, justamente porque ele não tem oleosidade natural e ele não tem a hidratação do cabelo, porque você está lavando ele toda hora. Outro fator muito importante do excesso de lavagem é que você pode irritar o seu couro cabeludo e aí sim isso virar uma dermatite e ter um problema relativo aos fios do cabelo quando eles estão nascendo, aos bulbos capilares. E aí você vai perder fios, literalmente. O oposto também acontece. Se você lavar pouco seu cabelo pode ficar muito carregado de oleosidade e pode ficar muito oleoso na raiz, ficando sujo, literalmente. E aí ele passa a ficar mais propenso a dermatites, fungos e outros tipos de doença que podem sim também fazer com que você perca folículos de cabelo. A dica é fácil. Como que eu sei que eu tô lavando de mais ou tô lavando de menos? Observando o seu cabelo. Se você tá lavando muito seu cabelo tá ficando muito ressecado, com aspecto muito danificado, é bom você dar uma reduzida na quantidade de vezes que você lava o cabelo. Se você lavar o seu cabelo demais, você vai ver um ressecamento e um aumento de quebra. E aí você vai ver o cabelo muito volumoso na raiz e pouco volumoso no comprimento. Fica uma dica aí. Se você quer saber se você está lavando de menos, o ideal é observar a raiz do fio. Se você olhar a sua raiz, ela tá sempre aquela raiz de fritar a coxinha, aquela raiz muito oleosa, e a gente tem aquela crescimento de cascos, crescimento de casquinhas mesmo, e até obstrução, sujeira. E aí é o ideal você observar quanto tempo você tá ficando entre uma lavagem e outra e tentar dar uma encurtadinha nele. E sempre que possível, se você tiver um cabelo que permita isso, que por exemplo o meu cabelo não é um cabelo que eu consigo escovar, o ideal é que você, se você não for conseguir lavar o cabelo, você escove o cabelo, de forma que você consiga distribuir a oleosidade da raiz até as pontas do cabelo, e aí você consiga ter uma sensação de limpeza melhor, uma redução da oleosidade da raiz, que pode obstruir o folículo capilar e fazer o fio cair, e você vai ter um cabelo mais hidratado e com mais oleosidade natural mesmo do seu próprio corpo, do início até as pontas. Uma preocupação muito grande que acontece quando as pessoas estão lavando o cabelo é como no meu caso. Eu lavo o cabelo em média uma vez por dia, às vezes uma vez a cada 2 dias, e toda vez que eu lavo o cabelo, ele cai. Mas ele não cai porque eu lavei, ele cai porque o meu cabelo é cacheado, a estática e a estrutura dos meus fios não permitem com que eles caiam nesse formato. Se um cabelo meu cair agora, ele fica preso nos outros, ele não cai na minha cabeça. E aí quando eu lavo e penteio ele, eles acabam soltando todos esses fios que já estavam soltos e estavam presos nas mechas e nos cachos. Então muita gente tem a sensação de que porque lavou o cabelo caiu e aí passa a não lavar e essa situação vai piorando. Então sempre tenha isso em mente. Lavar demais vai quebrar seu cabelo e vai fazer com que você tenha quebra e, por fim, queda por quebra, perda de comprimento. Lavar de menos pode te trazer dermatite, obstrução dos folículos capilares e vai fazer com que você tenha perda dos folículos. Então, na dúvida, não sei se eu tô lavando demais, não sei se eu tô lavando de menos, é melhor puxar pro mais. É melhor dar uma lavadinha de mais para evitar que você tenha dermatite no couro cabeludo. Outro hábito muito ruim para quem tá tratando queda de cabelo e para quem cuida de cabelo e tem visto um aumento da queda é lavar o seu cabelo com água muito quente. A água muito quente tem 2 impactos negativos no fio. Primeiro, na raiz, porque quando você lavar o cabelo com água muito quente, a oleosidade vai ser muito agressivamente retirada. E em resposta disso, seu corpo vai produzir mais oleosidade, vai fazer com que a sua raiz fique mais oleosa e, portanto, mais suscetível a dermatite e à obstrução dos folículos capilares. E o segundo impacto negativo vai ser com relação ao fio, que molhado pela água muito quente vai abrir muito suas cutículas, que vai fazer com que ele perca muita hidratação, ele tenha mais dificuldade a voltar ao seu estado natural de cutículas mais fechadas e seladas, e que vai fazer com que ele tenha dificuldade de reter todo o tratamento que você fizer no seu cabelo, porque as cutículas estão muito abertas. Tudo que você colocar no cabelo vai ser como se fosse colocar num bolso aberto. Ele vai cair para fora do fio e você não vai conseguir aproveitar com o seu cabelo os tratamentos que você colocarem nele. A dica para você lavar o cabelo quando você está no frio e você eventualmente quer tomar um banho quente é depois que você lavou, limpou, passou shampoo, passou condicionador e tal, você dê um pouquinho de água em temperatura ambiente, não precisa ser gelada, mas só de ser em temperatura ambiente no frio, ela já vai ser gelada. Isso vai ajudar o fio a voltar ao estado original com as cutículas fechadinhas, vai ajudar ele a conseguir reter melhor o tratamento que você colocou nele e manter a hidratação, não perder a hidratação tanto para o meio ambiente.
O ideal seria sempre que a gente pudesse lavar o cabelo com água em temperatura ambiente, evitar água quente e fontes de calor no cabelo, mas a gente sabe que não é uma realidade. Então, se você teve que usar fontes de calor no cabelo, se você teve que tomar banho muito quente, atenção à raiz para evitar muita oleosidade na raiz e sempre tenta jogar uma coisa em temperatura ambiente no cabelo, uma aguinha em temperatura ambiente para evitar que ele fique com as cutículas muito abertas e perca muita hidratação, especialmente no frio, porque no frio em geral a gente tem um ar muito mais seco. Então você vai jogar água quente, abre as cutículas todas do seu cabelo e vai para um lugar com pouca água. Então o seu cabelo vai perder água pro ar. E aí ele vai ficar muito mais seco, vai embaraçar mais, vai quebrar mais e, portanto, vai ter essa sensação de queda. Essa queda que é a queda por comprimento. Outro hábito muito comum e muito específico, assim, mais ao público masculino, os homens tendem a fazer isso mais do que as mulheres, é deitar na cama de cabelo molhado. Deitar na cama de cabelo molhado é ruim por muitos motivos. Você vai umedecer seu travesseiro e esse travesseiro molhado com calor vai ficar mais propenso ao nascimento de fungos e outros tipos de micro-organismos que podem afetar negativamente sua saúde, podem ser respirados. Quando você estiver deitado, você virar, aqueles fungos vão estar presentes nas suas vias respiratórias. Uma vez esses fungos no seu couro cabeludo, eles podem se transformar em dermatites ou em doenças de pele que podem fazer com que a sua queda aumente. É muito comum a descamação por fungos devido a pessoas que dormem com o cabelo molhado. Então, o ideal é que sempre que você puder, você espere seu cabelo secar o máximo possível, deixar ele bem sequinho, para depois deitar na cama. É muito comum a gente também, às vezes, fazer tratamentos com óleos, e nesses casos, a gente deve proteger o cabelo para evitar que o travesseiro fique muito carregado daquele líquido ali, para que ele esquente muito, crie fungos e depois aquilo fique ali cultivando uma coisa que vai fazer mal à sua saúde. Cabelo molhado e cama não combinam, assim como não combinam com o resto do corpo. Se você sair do banho e vestir uma calça jeans ainda com o corpo molhado e ir para a vida, você vai ter o aparecimento de fungos, porque a calça jeans vai segurar aquele calor dentro de você, vai evitar que aquela água evapore, e aquela água e aquele calor ali vão facilitar o desenvolvimento de bactérias, de fungos e de todos esses micro-organismos que gostam de calor e umidade. Então, se você está tratando queda de cabelo, usar boné com cabelo molhado não é uma opção, usar touca com cabelo molhado não é uma opção, dormir com cabelo molhado não é uma opção. Então, deixar o cabelo respirar, deixar a cabeça secar e evitar o máximo possível o aparecimento de fungos e outros tipos de dermatites que são comuns a calor e temperatura combinados. Nosso quarto hábito que faz seu cabelo cair também é relacionado ao uso de bonés e de coisas em geral no cabelo. E aí a gente vai estar falando de bonés, a gente está falando de tranças, a gente está falando de coisas que tracionam o cabelo ou que mantenham ele abafado. Mais especificamente os bonés, quando você usa o boné por um período muito prolongado, você, além desse problema que a gente falou antes, da umidade do cabelo, suor do cabelo, em contato com a temperatura, em contato com o abafamento, propiciar o aparecimento de fungos e dermatites, você tem uma coisa chamada queda por tração. Quando você botar o boné vai tracionar algumas partes do seu cabelo e enquanto você estiver com aquele boné, ele vai seguir tracionando esses bulbos capilares. E isso vai enfraquecer esses bulbos e pode fazer até com que você perca esses bulbos de cabelo. Muito comum nos homens que já vão ter algum tipo de calvície, que isso já tem a calvície androgenética ali acontecendo. O uso prolongado de bonés faz com que a queda se acelere rapidamente, porque o boné vai enfraquecendo os bulbos capilares, conforme o DHT vai trabalhando, a queda vai aumentando. Então não tem o que fazer. Se você está fazendo tratamento para queda de cabelo, bonés não são uma opção. Outra coisa muito interessante que a gente não fala muito é com relação a tranças e objetos rabos de cavalo, essas coisas que tracionam o cabelo. Não devem ser usados por períodos prolongados se você está tratando queda de cabelo, justamente por causa da tração do bulbo capilar. Sempre que possível, deixar o cabelo soltinho ou preso, assim, suavemente preso, evitar aqueles rabos de cavalo muito apertados, porque você vai evitar um tipo bem específico e bem comum de queda. E a gente vê, por exemplo, em pessoas que usam trança e que usam interlace por muito tempo, por muitos meses seguidos, muitos anos seguidos. A própria Naomi Campbell é um exemplo disso. Você vai ver com que o recuo da linha de fios, né, o recuo da linha capilar, ele vai subindo, porque como você puxa para trás, o primeiro cabelo a sofrer é esse que está mais distante. Então a gente vai tendo essa perda por recuo. Muito importante evitar coisas que dão tração. Além disso, bonés e tranças também aceleram uma doença que é conhecida como eflúvio telógeno, que é também um tipo de calvície, que é muito acelerada, que faz quedas muito visíveis e muito rápidas. É uma queda que aparece do nada e ela é muito avassaladora, ela cai muito rápido e é muito comum que isso esteja sendo sempre acelerado ou pelo uso de bonés ou pelo uso de tranças com interlace. Então, se você estiver vendo um aparecimento de falhas no seu cabelo e você estiver usando boné e interlace, talvez seja o momento de parar enquanto dá tempo, para evitar que você tenha aquele aceleramento no cabelo e a perda seja muito rápida. O eflúvio telógeno impacta de forma muito rápida e muito violenta o couro cabeludo e ele faz com que a queda seja muito rápida. Então, se você viu pequenas falhas e você está usando esse tipo de
acessório, tanto a trança quanto o boné, dá uma pausa e procura um dermatologista para evitar que aquilo se acelere e que você perca de forma definitiva uma área de bulbos capilares e você fica com aquela falhona ali para sempre. Nosso quinto hábito que faz seu cabelo cair também está associado ao banho e também está associado à penteação e à fragilidade do fio, que é pentear o cabelo molhado. Pra gente que tem cabelo cacheado, isso não é uma opção. A gente acaba se descobrindo que, pelo menos eu, só consigo pentear e organizar meu cabelo molhado. Mas se você tem a opção de não penteá-lo molhado, é ideal que você o faça. Por quê? Porque o cabelo molhado ele fica mais fragilizado em todo o comprimento e no bulbo capilar. Então, quando você vai tracionando ele, você também tem a possibilidade de quebrar ele muito mais intensamente. O processo de desembaraçamento, né? Desembaraçação, não sei se é exatamente a palavra, mas o processo de desembaraçar os fios se torna um risco muito maior para os fios de quebra e a tração nos bulbos capilares acaba sendo maior. No caso de você ser como eu, que você tem cabelo cacheado, o ideal é penteá-lo molhado, mas com o máximo de carinho possível, o máximo de delicadeza possível e evitar esfregá-los na hora de secar. A gente tem muito hábito de esfregar o seu cabelo e fazer assim. Não faça isso, porque o cabelo vai estar fragilizado, ele vai quebrar mais, ele vai ser mais tracionado e você vai ter perda de todos os tipos possíveis. Você vai ter perda por quebra e você vai ter perda por bulbo capilar. Se você tem cabelo, tá fazendo tratamento para calvície, você tá fazendo algum tratamento para queda de cabelo, o ideal é você pentear seus cabelos sempre secos e desembaraçá-los secos. Se seu cabelo não for um cabelo que tenha facilidade de desembaraçar seco, você pode utilizar um óleozinho ou um creme para te ajudar nesse processo, mas sempre evitando mexer no cabelo e manipulá-lo quando ele estiver encharcado de água. Quanto mais água ele tiver, mais sólido ele vai ficar. É meio difícil dizer isso, mas você tem que pensar no fio como se fosse uma coisinha cheia de cutículazinhas abertas e que ele fica maleável na medida que essas cutículas estão vazias. Quando ele está encharcado, essas cutículas ficam sólidas, ele fica mais tenso e duro, e aí quando você faz forças em sentidos muito angulosos, você tem mais facilidade a quebrar eles. Sem contar que molhados os folículos capilares eles ficam mais frágeis, a pele fica mais frágil e é mais fácil arrancar esses folículos da cabeça. Então, o ideal, não penteia molhado, não seca o cabelo com violência. Se puder secar, passou o pente e deixar secar no tempo, é melhor. E evita sempre que possível tração em cabelo molhado. Tração em cabelo molhado é muito ruim, facilita muito a queda de cabelo e pode acelerar e criar tipos diferentes de calvície, como a calvície por tração. Você pode fazer uma calvície, até o eflúvio telógeno pode ser acelerado por coisas desse tipo. Então, evita a tração no couro cabeludo molhado. E por fim, nosso sexto hábito que faz nosso cabelo cair é um hábito que eu tive muito e que me fez muito mal durante muito tempo, que é a utilização de procedimentos químicos muito próximos da raiz. Problemas dos procedimentos químicos. Quando você faz um procedimento muito próximo da raiz, você tem vários problemas. Primeiro, se você descolorir muito próximo, fizer uma progressiva muito próximo da raiz, você vai fazer microferimentos que podem infeccionar e virar uma dermatite, virar uma doença, virar até uma inflamação, uma infecção e aumentar a queda do seu cabelo. Isso é uma possibilidade. Já quando você faz uma progressiva que faz seu cabelo descascar, você tem uma garantia de que depois que esse cabelo descascar, ele vai precisar cicatrizar. E como ele for cicatrizar, o tecido que se forma da cicatrização, ele é um tecido diferente do tecido do couro cabeludo. Então, se o seu tecido cicatricial, ele se posicionar em cima de um bulbo capilar, aquele bulbo capilar morre. A cicatriz impede que aquele bulbo capilar continue vivo e ele é absorvido pelo corpo. E aí a gente vai ter a alopécia cicatricial, que é quando tem uma ferida, aquela ferida faz com que o tecido daquela área mude e aquele tecido fica impossibilitado de gerar bulbos capilares. Muito comum quando a gente faz progressiva, quando a gente faz aquelas progressivas que machucam muito o cabelo, quando a descoloração é muito machuca muito da bolha e queima. Muito comum que depois disso alguns folículos sejam perdidos por forma de cicatrização. A cicatrização acontece, esse tecido nasce diferente, esse tecido diferente não tem bulbo capilar. Pessoalmente aqui nesse canal, vocês sabem que eu sou uma pessoa, eu digo pra vocês que eu sou contra a progressiva, apesar de eu já ter feito por muitos anos e quando eu tava no processo de manter meu cabelo de volta natural, eu acabei ainda fazendo ela mais uma vez. Eu ainda sinto e entendo o apelo que a progressiva tem, mas ela é uma coisa que traz muitos problemas pro fio e pro couro cabeludo. Então eu acho que é uma coisa que se vocês puderem evitar, evitem. E a descoloração também, muito próxima do fio, também é muito complicada. Se você acompanhar alguns influencers por aí, você vai ver que esses influencers que fazem descoloração muito próximo da raiz, passa assim uns 2, 3 anos e eles estão desenvolvendo algum tipo de queda não normal dos fios. Então, se você quer descolorir o cabelo, arruma uma raiz esfumada, que você ganha ali uns 2, 3 dedinhos do seu cabelo natural, e então você começa com louro. Arruma uma forma que você tenha de proteger seu couro cabeludo dessa ação muito intensa do descolorante. Você tá querendo usar a progressiva, tenta usar uma progressiva não tão agressiva na raiz, a ponto de te ferir,
ou que você consiga, eu tenho cabelo só ondulado e eu quero deixar ele lisão, aí eu dou um espacinho e faço com um espacinho da raiz. Pra mim não era uma opção, porque o meu cabelo é muito cacheado, então pra eu progressivar o cabelo eu tinha que progressivar da raiz, e eu acabava progressivando com uma progressiva muito intensa, porque meu cabelo é muito difícil de alisar. Então, pra mim, progressiva realmente não é uma opção. Se vocês olharem meu fio, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui na pontinha, o meu cabelo ele tem uma diferença de ondulação, que é justamente o vestígio que sobrou da progressiva ainda no meu fio. Usei por muitos anos, entendo os prós e contras e aconselho que, se vocês puderem evitar, evitem. É sempre melhor evitar uma coisa que pode te causar um dano permanente, uma alopecia cicatricial, se fizer muitas feridinhas e aos poucos vai perdendo volume da raiz, porque eles vão parando de nascer e não param de nascer vários juntos. Para de nascer um folículo em muitos espaços, então você só sente a perda do volume. Então, o ideal é evitar a progressiva. Se você for usar uma progressiva, tentar usar uma menos agressiva para o seu couro cabeludo possível. E mesmo que você tenha que retocar mais vezes, é melhor garantir segurança pelo seu cabelo do que pôr em risco a saúde do seu couro cabeludo, né, gente? Não tem como a gente pôr em risco uma coisa que pode ser definitiva e depois, para você ficar com o cabelo bonito hoje, você fica com o cabelo feio pro resto da vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre quedas de cabelo e hábitos que fazem o nosso cabelo cair. Gravei esse vídeo porque eu tenho recebido algumas dúvidas via Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, por favor. É tudo @LuizFMagno. E os meninos me procuram muito por lá, porque os vídeos de finasteria de Minuto Sigil, eles acabam acontecendo uma vez só no ano. E aí eu faço um vídeo, aí eu sumo um ano sobre o assunto e aí fico respondendo as perguntas das pessoas, tanto por comentário quanto por Instagram. Às vezes, até no próprio e-mail eu recebo algumas coisas de vocês. Então, quando eu junto muitas dessas dúvidas, eu gosto de trazer elas para fazer um vídeo a mais, né? Para não ficar o conteúdo de cabelo só uma vez por ano. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham curtido as minhas dicas. E se eu posso ajudar vocês, e se eu esqueci alguma coisa, se vocês acham que alguma coisa que eu disse não é exatamente o que vocês concordam, meus comentários estão abertos, eu leio e respondo todos eles. E vocês sempre podem me procurar nas minhas redes sociais. Consigo ler todo mundo, consigo responder todo mundo e estou disponível para vocês. Querendo entrar em contato comigo, é tudo @LuizFMagno. Vou indo nessa, um beijo e tchau, tchau.